E aí, gente, Hackerman aqui. No último vídeo a gente falou um pouco mais sobre plágio, sobre as questões políticas ao redor, que às vezes você não consegue falar mal dos pesquisadores de uma pesquisa, né, por questões políticas. Mas aqui é um comentário da Nature sobre como parar plágio com vários comentários de vários pesquisadores de diversas áreas. E eu só vou falar de alguns, né? Senão ficaria muito grande. Então, por exemplo, sobre retratações, né? Sobre plágio, né? Quando meus colegas e eu introduzimos um processo automatizado para achar citações no Medline da database, que é relacionada a papers acadêmicos, nós vimos que 650 casos de que são potenciais plágios em março de 2009. Né? Então eles conseguiram achar 150 casos que pareciam ser plágio. E ali, a partir de investigações éticas, né, 56 retratações em alguns meses. Né? Então, tem essa questão que tem vários artigos por aí que de repente eles precisam ser retratados, eles estão ruins, eles cometeram plágio e não foram retratados. E tem pessoas usando ele. Com certeza, nas referências de muitos artigos bons, tem talvez papers que não são bons. Que eles leram, acharam legal, de repente achou que tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Então tá nessa questão de o processo de aceitação dos papers às vezes pode ser falho, né? Porque é um processo totalmente humano. E aqui usando software, né, como o gratuito ETBlast. Nesse caso nesse caso é mais para biomédica, né? Se você pôr um bagulho de física aqui não vai dar certo. Então vamos supor que você faz um paper sobre o, sei lá, edição genética relacionado a glicoproteína do ebola, né? Glicoproteína que é uma coisa que se gruda na célula, né, para fazer o primeiro contato. E vamos supor que você vai fazer um paper sobre isso. E vamos supor que você quer ver se tem plágio ou não, né, de repente. Só pra você ver, né? Porque de repente você escreveu na raça, mas você quer ver se de repente o programa acha algum plágio, porque se achar, sua tese talvez não seja aceita, né? Porque normalmente eles vão usar os revisores de artigos. E basicamente você pode colocar aqui que é de graça e ver se tem ou não similaridade com os artigos. O mais famoso nesse tema, que é usado na Nature, Springer e outros jornais acadêmicos, é o Authenticate. E é um que eles citam nos seus artigos como o base, né, sobre esse assunto, né? Então, basicamente, é um aplicativo que permite que você veja plágio em diversos artigos. Então, tem um banco de dados bem grande. Só que tem problemas com softwares, né? Softwares não são suficientes para detectar plágio. Então, o software de detecção não vai achar todas as formas de plágio, nem atribuir todas as ideias originais das palavras de um autor. Às vezes são difíceis de detectar, né? Então, de repente o cara ele cometeu plágio, não citou o autor, não parafraseou, mas realmente copiou, de repente de uma forma traduzida. Vamos supor que o artigo está em uma linguagem como, por exemplo, uma linguagem croata, por exemplo, uma linguagem indiana, por exemplo, indiano, não sei nem se fala assim. Vamos supor que tem, não em francês, mas uma língua doida, em japonês, sei lá, uma língua totalmente pictórica como o pensando além de japonês, chinês, por exemplo. Enfim, você pega um artigo de uma língua nada a ver que você sabe obviamente, né? Em hebreu, por exemplo. Em hebreu, por exemplo, tem muitos artigos sobre, de segurança da informação, por exemplo. Muitos artigos que valem a pena plagiar, né? Porque os caras são bons em segurança da informação em Israel, né? Israel é o polo de segurança da informação do mundo, poderia dizer, um dos maiores, se não o maior. É, muitas empresas lá, o Vale do Silício lá é bem forte. Então vamos supor que alguém copia em hebreu, só que ele sabe hebreu e ele traduz para o inglês ele mesmo, né? E usa em um artigo, né? É muito mais difícil de detectar, até porque não vai estar no banco de dados do Authenticate, que ele usa um banco de dados para isso. E é uma coisa importante que tese, por exemplo, artigos, por exemplo, que não foram publicados online, que não estão no banco de dados deles, eles não podem achar plágio através disso, né? Então tem artigos que não estão no banco de dados deles
não pode ser visto plágio, né? Então se alguém fazer plágio de outro artigo que ninguém nunca leu, sabe? Que é uma tese de doutorado obscura, de alguém que fez lá na Estácio, não vai achar. Não vai conseguir saber se é plágio ou não. Problemas com a língua inglesa, né? Várias pessoas, inclusive eu, tem problemas em escrever artigos em inglês, né? No caso, em escrever artigos que tem uma linguagem de nível acadêmico, né? Não é tem até cursos para te ensinar inglês acadêmico, né? Então tem pessoas que não manjam do inglês o suficiente, né? Para conseguir escrever um artigo de alta qualidade. Não estou falando que não saber, a pessoa sabe inglês, já sabe escrever inglês, mas não sabe fazer algo de alta qualidade, se expressar. Então, às vezes um autor que escreve inglês, né? Escreve os seus métodos e resultados, por exemplo, num paper sobre biomedicina. Os métodos normalmente são os materiais usados no experimento, por exemplo. E ele pode ou não inserir frases e até sentenças que previamente foram publicadas em um artigo, simplesmente porque ela não quer sacrificar a qualidade e a curiosidade, porque ela não tem expertise suficiente para escrever esse artigo de uma forma bonita, né? Então, aquela questão, né? Mamãe disse para fazer Yazi. Então, tem essa questão do problema linguístico, né? Até os próprios atores desse comentário, eles são até aqui, na verdade, ali embaixo. Nós não somos falantes, né, da língua inglesa, nativos, né? Então, os próprios autores daqui falam dessa questão de que é difícil escrever artigos em inglês de repente, às vezes, principalmente em assuntos mais técnicos. E tem outro problema, né? A gente viu problemas de plagiar conteúdo total, parcial, mas também tem de você autoplagiar, né? O que é se autoplagiar? Antes isso era comum e não era errado, mas hoje em dia é errado. É você escrever um artigo e depois meio que fazer outro artigo parecido com aquele. Isso é muito comum. Então vamos supor que você viu um artigo sobre corações artificiais, por exemplo, que eu fiz um vídeo recentemente. Tem uma publicação dele de 4 artigos de uma universidade específica, né? Que são artigos que eles falam sobre o mesmo assunto de uma forma diferente. Eu acredito que aquele artigo ele poderia ser um artigo só, mas eles dividiriam em 4 que são a mesma coisa. E tem essa questão é muito importante, porque você não pode fazer isso por quê? Porque você é o autor, como eu posso me autoplagiar? A questão é que você não pode usar imagens nem textos que você escreveu anteriormente em artigos, porque isso mina o avanço da ciência na prática. Porque de repente, pesquisadores que vão ler os seus. Vamos supor que você publicou 5 artigos, ou 10, que você vai se autoplagiar de uma forma quase imperceptível, mas você vai. Imagens, alguma coisa ou outra, vai ser quase a mesma coisa. Então você vai acrescentando coisas ao artigo de uma forma diferente, mas é quase a mesma coisa. Você poderia juntar tudo e fazer um só. Grande, mas mesmo fim. Você poderia fazer 2, enfim, mas você escolheu fazer 10 em vez de 2 ou 3. E alguém nota isso, né? E fala, pô, eu li 10 artigos, eu li um monte de página que poderia ser feito só 2. Que não adicionam nada na minha vida, por exemplo. Eu poderia estar lendo artigos que realmente avançam na ciência, mas eu estou lendo um artigo que está se repetindo. Então, quando você se auto-repete, sem necessidade, você acaba criando um hiato de algo inútil, né? Inútil porque eu já li sobre esse assunto em outro artigo. Por que você está escrevendo de novo sobre o mesmo artigo? E às vezes eles publicam em vários jornais diferentes. Então, em um jornal ele publica um artigo que é assim assado. Depois ele publica em outro jornal um artigo assim assado com um pouco de adição, né? Uma imagem, uma coisa assim. E às vezes é difícil de detectar isso. Então, se autoplagiar no momento é errado. E muitas pessoas podem fazer isso para escrever mais artigos, né? Então, vamos supor que sua cota de artigos por ano é 5. Pô, mas 5 artigos é muito difícil. Eu tô na área de biomedicina, eu tenho que fazer experimentos e às vezes os experimentos não dão certo. O que eu faço? Uma pessoa só vai lá,
escreve, faz a sua tese, né? E depois publica ela em 5 partes. É isso. Ela tem 5 artigos, consegue manter o emprego. E por isso que é a questão, né, o problema nem às vezes é o autor, às vezes que é pressionado a isso. Tanto os jornais acadêmicos e a própria instituição acaba pressionando a pessoa a publicar artigos. Principalmente na China, em países mais desse tipo. Então é um problema, né? Esse é um exemplo de um artigo que eu gostei, que eu falei no canal, de um cara que eu gosto muito, que é sobre inteligência artificial geral, de criar um sistema de inteligência artificial inteligente, né, que tenha realmente inteligência, né, tenha realmente consciência, né, é o objetivo. É um bom artigo. Só que eu já li teses do Ben Goertzel passadas. Eu sei que imagens e partes foram copiadas de outros artigos que ele escreveu. Isso é, autoplágio, né? Eu vejo problema nisso? Não, mas eu achei estranho. Porque muitas imagens nesse artigo são iguais a outros artigos. E ele mesmo nos vídeos recentes dele, sobre o assunto, ele falou que ele fez isso. Então, talvez seja porque não é publicado em um artigo acadêmico. Não é publicado de uma forma no jornal acadêmico. Mas é um exemplo de autoplágio, né? Nesse caso, de uma forma que eu não vejo que é ruim pra mim, porque eu gostei do artigo. Mas é um exemplo de autoplágio. Eu já li muitos artigos deles passados e realmente. Até ele mesmo fala que ele tá usando. Ele pegou todos os artigos dele sobre um assunto, que é sobre inteligência artificial geral, e juntou nesse. Ok, era melhor escrever um livro. Mas enfim, esse é um exemplo de um artigo. Em livros você pode fazer isso de repente. Em livros você faz o que você quiser, mas talvez em artigos acadêmicos não, porque o artigo acadêmico tem uma outro público, né, que o livro não tem, né? Então, eu sinto que isso daqui poderia ser um livro. É triste falar mal do Ben Gordon, mas é isso. Então, gente, isso foi sobre plágio. Sei que foram 3 vídeos. Espero que não tenha sido chato. Veja as referências para entender mais sobre o assunto. Era isso, até o próximo vídeo.